Oi, gente, voltamos. E voltamos agora com uma novidade. Vou fazer rapidamente aqui um resumo, uma breve síntese do que nós falamos nessa aulinha de hoje. Nessa aula, então, nós estamos discutindo conceitos de população, mais especificamente, população do Brasil. Nós vimos, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha só, aqui, ó, no nosso primeiro quadro aqui, nós vimos, olha só, essa foto aqui, essa que eu coloquei, ela mostra bem o Brasil, não é? O Brasil é um país populoso. São cerca de 205 milhões de habitantes, segundo o censo de 2010, 2011, não é? E, olha só, olha a miscigenação, olha os grupos étnicos. Você tem aqui o amarelo, você tem aqui, ó, o branco, você tem aqui o preto, você tem aqui, ó, o pardo. Cadê ele? Olha aqui, ó, o pardo. Olha o pardo aqui, mais pardo, mais branco, não é? Então isso mostra a grande miscigenação da população do Brasil. O Brasil é um país populoso, como nós vimos, mas dá uma olhada, é um país que a gente considera pouco povoado. Por quê? Povoado refere-se à população relativa ou densidade demográfica. Densidade demográfica é o número total de habitantes dividido pela área. E o resultado é dado em, olha só, habitantes por quilômetro quadrado. Vimos como é a distribuição da população, melhor, a densidade demográfica por regiões. Vimos que o norte, olha só, melhor, o centro-oeste é a região menos povoada do Brasil. A mais povoada é o sudeste. Mas isso significa pouco. Por quê? Olha a distribuição da população. Isso aqui é uma média, não é? Aqui você tem a realidade. Na realidade, olha só, a população do Brasil está no litoral. O Brasil, então, é pouco povoado, mas diga isso a quem mora no litoral. Nós temos grandes vazios demográficos. A região norte e o centro-oeste. Mas aqui, ó, nos estados litorâneos, nós temos uma grande concentração populacional e, por que não dizer, uma grande densidade demográfica também. E isso deve-se o quê? Ao fato de nossa população economicamente ativa, como população economicamente ativa, o que é isso? Está aqui, ó. População economicamente ativa. É a população que está apta ao mercado. Não confundir com o termo população em idade ativa. Idade ativa, olha só, é uma classificação etária, que compreende um conjunto de todas as pessoas, teoricamente, aptas a exercer uma atividade econômica. População economicamente ativa é que está inserida e não apta. Tá? Dentro da população economicamente ativa, a gente tem 3 setores da economia. Primário, que são as atividades relacionadas à agropecuária e ao extrativismo não mecânico. Secundário, que é o setor da indústria e da construção civil. E o terciário, que é o mais abrangente, comércio, prestação de serviços. E aqui, ó, eu coloquei a divisão da população economicamente ativa por algumas atividades. Está aqui, ó, setor agropecuário, cerca de 15 milhões de pessoas atuam diretamente. Setor de serviços, 15 milhões de pessoas. Setor do comércio, 10 milhões de pessoas. O setor da indústria e transformação, perdão, 8,3 milhões de pessoas. E o setor que mais emprega são chamados outros: transporte, administração pública, construção, comunicação, todas do setor terciário, totalizando 74 milhões de pessoas. Vimos também que houve uma inversão da população economicamente ativa dos anos 30 até aqui. A população, nos anos 30, era atuava aqui, ó, no setor primário. Hoje ela atua no setor terciário. E por que disso? Isso deve-se ao êxodo rural e ao processo de urbanização do Brasil. Vimos também que o Brasil apresenta a seguinte distribuição no que diz respeito a gênero, homem e mulher, e a faixa etária. Quando falamos em faixa etária, falamos em jovens, em adultos e em idosos. Não é? Jovens, pessoas de 0 a 19 anos, adultos de 20 a 59 e idosos, pessoas com mais de 60 anos. No ano de 2010, a maior parte da população é de adultos, não é?
o número de jovens caiu significativamente, pelo menos nos últimos 20 anos, era de 49,6, caiu para 37, e houve uma subida também, até certo ponto significativa, do número de idosos, 6,1 para 10. Isso representa o quê? Representa um fenômeno chamado envelhecimento precoce da população. Nós teremos aí um aumento da expectativa de vida e discussões acaloradas referente ao quê? A reforma no setor da Previdência. Segundo alguns, o rombo da Previdência não permitirá que o Brasil consiga, não é, manter esse sistema previdenciário. Daí a necessidade de reformas. Não é? Vimos também a divisão étnica da população do Brasil entre brancos, pardos, preta, amarela e indígena. Algumas coisas chamam a atenção. A diminuição daqueles que se auto-identificam como brancos, em 1950, 61,7%, em 2010, 47,7%. O aumento da população parda, 26,5% para 43,1%, e a diminuição significativa também daqueles que se consideram indígenas, 1,8% para 0,4%. Vimos aí também, na aula de hoje, o crescimento vegetativo ou natural da população. Vimos que ele foi bastante elevado nas décadas de 50, por que não 40, até os anos 80. Esse é o período de maior janela demográfica do Brasil, um período de grande crescimento da população brasileira. E algumas causas disso, avanço da ciência e da medicina, como vacinas e modernos antibióticos e eficientes tratamentos, a construção de hospitais e a contratação de um grande número de médicos, dentistas e agentes de saúde pública, ampliação do saneamento básico com sistema de água e esgoto. Agora o que faremos? Tentaremos colocar em prática isso que verificamos. Alguns exercícios de fixação. Vamos dar um tempinho e a gente volta já.